Escritura no livro de João Yahuanã, capítulo de número 15, versículo 1 à frente. Quando se encontraram, diz aleluia. Aleluia. O capítulo vai falar sobre o momento que Yahushua estava com seus discípulos, onde, antes de Yahushua ser crucificado na cruz e preparar a morada para nós, ele dá algumas instruções para os discípulos. No versículo 14, ele fala um pouco que ele iria preparar a morada para nós, mas ele enviaria o seu Espírito Consolador para estar conosco até a consumação do século. Já no versículo 15, ele vai contar um pouco sobre a videira e os ramos, comparando com a igreja que somos nós. No versículo 1 vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No primeiro versículo, meus irmãos, nós conseguimos reparar que Yahushua, ele fala que ele é a videira falsa, meus irmãos? Não. Não. Ele é a videira verdadeira. Aleluia. E se ele fala que ele é a videira verdadeira, é porque existem muitos que seguem a videira falsa, que não é o nosso Salvador, Yahushua. Há muitos que dizem segui-lo, mas não estão verdadeiramente nele. E podemos simbolizar isso como a religião e os falsos ensinamentos. Mas Yahushua, ele diz claramente: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu pai é o agricultor. Grande é teu nome. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. Aqui, meus irmãos, Yahuwah, ele corta todo ramo que está nele, mas não der fruto. Essa videira, meus irmãos, para quem não sabe, é um pé de uva. E esse pé de uva, que é a videira, tem ramos. Mas existem ramos que eles não dão frutos. E por isso, o agricultor, ele corta esse ramo e lança fora. E assim é a igreja. Aqui quando Yahushua fala que corta o ramo que está nele, quer dizer que podemos até estar no nosso Salvador, mas se nós não temos resultado, se nós não damos fruto, nós seremos cortados. E essa parte é interessante, porque no livro de Mateus 7:21, que eu vou abrir aqui, vai dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pai. Muitos me dirão naquele dia: mestre, mestre, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. E é muito sério, meus irmãos, porque às vezes pode ser que estejamos na presença do Criador, mas se nós não temos nenhum resultado, se nós não temos fruto, o próprio Criador, ele vai cortar esse ramo e lançar fora. Verdade. E a continuação vai dizer: e ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Oh, aleluia. Essa parte, quando nós cortamos aquele galho que já está começando a dar fruto, para que ele dê mais fruto ainda, ele precisa ser limpo, para que ele possa frutificar. E na nossa vida, meus irmãos, quando nós somos podados, limpos pelo Criador, isso vai doer. Isso pode simbolizar a luta contra o pecado e as dificuldades. Mas essa podação, ela não é para o nosso mal. Mas Yahuwah, ele vai fazer isso para nos trazer restauração e crescimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado seja. Então, quando ele fala que ele vai podar todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, parece que
pode ser difícil, mas na verdade, essa dificuldade, o Criador ele não está nos condenando, mas Ele está nos limpando para que venha haver uma restauração do nosso coração, para que nós possamos ser limpos por Ele. Aleluia. Aleluia. No versículo 3 vai dizer o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Aleluia. Aleluia. Então, aqui fala que nós já estamos sendo podados pelo nosso Criador. E Yahweh, Ele já está te podando, meus irmãos, para te fazer crescer na presença dEle. Louvado seja Yahweh. No versículo 4 vai dizer assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Meus irmãos, não tem como de um ramo ele frutificar e florescer se ele está longe da videira. E quem que é a videira, meus irmãos? É o nosso Salvador Yahushua. Verdade. Se nós não temos um relacionamento com Ele, nós não conseguimos produzir frutos. E é por isso que é necessário nós estarmos juntos com o nosso Criador. Aleluia. Assim como o noivo, ele tem que ter um relacionamento com a sua noiva antes de se casar, eles precisam se conhecer, conversar, para se conhecerem. Assim, quando nós não temos relacionamento com o nosso Pai, nós não conseguimos produzir frutos. E aqui é interessante que nesse capítulo 15, 13 vezes vai falar sobre permanecer, se os irmãos perceberem. Porque a parte central não é sobre frutificar, mas em permanecer no Criador. Aleluia. Porque através de nós permanecermos nele, nós vamos ter o resultado, que é dar frutos. Ah, maravilha, Pai. Louvado seja Yahweh. E aí, nós podemos perguntar para nós mesmos: será que nós estamos apenas ocupando espaço, assim como aquele ramo que não floresce nem nada? Ou nós estamos permanecendo no nosso Salvador? É importante nós pensarmos nisso. Porque o nosso Criador, Ele quer aquele ramo que dá fruto. É verdade. Se nós estamos sendo podados pelo nosso Criador, é porque... Se nós estamos enfrentando dificuldades, é porque nós estamos na videira verdadeira. Se nós estamos tendo algum resultado sobre a palavra do nosso Pai, é porque Ele está conosco e nós estamos nele. É verdade, Pai. Aleluia. Aleluia. No versículo 5 vai dizer novamente: eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. É verdade. Aleluia. Aleluia. Então, nós não conseguimos estar longe do nosso Criador. Se nós não estamos perto dele, nós não conseguiremos fazer nada. E esse fruto... Então, meus irmãos, é importante que nós possamos permanecer no nosso Criador. Aleluia. Para que nós possamos frutificar. O versículo 6 vai dizer o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Maravilha. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Aleluia. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês
e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Aleluia. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Eu já não chamo vocês mais de servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor. Mas em vez disso, eu tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Aleluia. Bendito seja o Meus Cordeiro. irmãos, Yahushua, ele não nos chama de servo, mas de amigos. Se nós temos um relacionamento com ele, nós nos tornamos amigos dele. Aleluia. Aleluia. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia. Este é o mandamento a vocês, que amem uns aos outros. Então aqui, meus irmãos, Yahushua, ele traz confronto para os discípulos, mas ele também traz palavra de esperança. Se É verdade, eles Pai. não estiverem permanecendo no Criador, se eles mesmo que estejam no Criador, mas não está dando frutos, eles vão ser cortados. E não é pelo inimigo, mas é pelo próprio Criador que vai cortar aqueles que não dêem frutos. Mas também, se nós produzimos frutos, Yahweh estará conosco e Ele vai nos dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Pai. Bendito seja o teu nome. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se os irmãos quiserem abrir. Vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que o nosso Criador quer que nós produzimos, para que Ele venha se alegrar conosco, meus irmãos. Aleluia. Nós possamos estar permanecendo na videira verdadeira que é Yahushua. Aleluia. Nós não viemos descolar dele, não, meus irmãos. Porque se nós estamos fora do nosso Criador, nós não conseguiremos produzir frutos. E a palavra é um dos caminhos que nós temos para seguir o nosso Salvador verdadeiramente. Aleluia, Pai. Quem crê nisso diz aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Papai Yahweh. Meus irmãos, é uma palavra simples, mas nós possamos refletir verdadeiramente. Nós possamos pensar que será que nós estamos tendo resultado? Será que nós estamos produzindo algum fruto? Ou nós estamos apenas ocupando espaço? Porque se a gente estiver apenas ocupando espaço, nosso Criador ele vai cortar e vai lançar fora, porque não vai valer. É muito sério, meus irmãos. Aleluia. Essa palavra, antes de vir para vocês, veio para mim. É importante a gente refletir isso, porque o nosso Criador ele quer que nós estejamos nele verdadeiramente. Maravilha.